E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de ciências exatas, ciências humanas, ciências da natureza, música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula passada nós estudamos a classificação do relevo brasileiro, segundo três grandes geógrafos, o Haroldo de Azevedo, que classificou o relevo brasileiro em planalto e planície, segundo a altitude, acima de 200 metros, planalto, abaixo de 200 metros, planície. A classificação também do Aziz Absaber, que classificou o planalto e planície, mas segundo os processos erosivos. Se sofre mais erosão que sedimentação, planalto. Se sofre mais sedimentação que erosão, planície. E também estudamos a classificação mais recente, que é a classificação do Jurandir Rossi, que utilizou o banco de dados do projeto Radam Brasil. E agora, com mais recursos tecnológicos, mapeou de forma mais detalhada o relevo brasileiro, incrementando uma classificação que é a depressão. O que é a depressão? Não tem a ver com altitude, mas sim com seu contorno. É um terreno aplanado, levemente rebaixado em relação ao seu entorno. Como nossas planícies são longas, elas ainda continuam sofrendo o processo de erosão. Mais informações sobre esses conteúdos é só você visitar a nossa aula 4 de Geografia. Na aula de hoje nós continuaremos estudando o relevo brasileiro, mas de forma mais detalhada. Vamos conhecer alguns perfis, como por exemplo o perfil Norte-Sul Amazônico. Conheceremos o perfil Leste-Oeste da região Nordeste e o perfil Leste-Oeste da região Sudeste e Centro-Oeste. Conheceremos algumas estruturas, como as escarpas, as chapadas, as cuestas, os Inselbergs, os morros, as serras e as montanhas. Será que existem montanhas no relevo brasileiro? Na aula de hoje nós também estudaremos o relevo submarino. Você vai conhecer o que é a plataforma continental, o que é a região pelágica ou região abissal. Vai conhecer algumas estruturas do relevo litorâneo, como por exemplo as falésias, os recifes, as barras. Vai aprender a diferenciar o que é uma baía, um golfo e uma enseada. A diferença também entre península, barra e cabo. Será que são a mesma coisa? Então vamos entender de forma mais detalhada o relevo brasileiro e conhecer o relevo submarino e as estruturas do relevo litorâneo? Vem comigo! Então vamos conhecer o relevo brasileiro com mais riqueza de detalhes, tá certo? Lembrando a você que as três classificações, uma não substitui a outra, apenas é enriquecida em relação aos detalhes, elas são melhoradas, tá certo? E é importante que você saiba que a classificação do Haroldo de Azevedo, do Aziz Absaber, uma ocorreu na década de 40 e outra na década de 50 e foram feitas em loco, ou seja, era observada a região, fazia-se uma descrição e registrava os detalhes daquela região. Mas veja que não dava para abranger uma área muito grande, logo a riqueza de detalhes era menor. No caso do Jurandir Rossi, já foi usado um banco de dados de um projeto conhecido como Radam Brasil. Então, além do banco de dados, mapeamento, sensoriamento remoto, fotos aéreas, então isso enriqueceu mais ainda os detalhes e aumentou ainda a área de abrangência. Então, segundo essa classificação aí do Jurandir Rossi, que ocorreu agora no final da década de 80 e início da década de 90, a gente vai fazer uma análise mais detalhada do perfil do relevo brasileiro. Então é como se fosse tirado uma foto aqui, né, do estado de Roraima, né, passando pela capital Boa Vista, Manaus, onde está passando o rio Amazonas aqui, até chegar no Mato Grosso do Sul, alguma cidade do norte do Mato Grosso. Então aqui é como se tivesse tirado uma foto de perfil, né, de lado aqui do relevo brasileiro, aqui do estado de Roraima, passando pela capital Boa Vista, passando por Manaus, aqui onde está o rio Amazonas, até alguma cidade aí do norte do Mato Grosso, tá certo? E é importante que você veja o seguinte, a parte que está em branco são os terrenos cristalinos e a parte que está arriscada são os terrenos sedimentares. E é importante também que fique claro para você que bacia sedimentar é uma coisa e planície é outra. Quando eu falo de bacia sedimentar, eu estou analisando o processo geológico de formação daquela região. E quando eu falo de planície, eu estou falando da forma. Uma bacia sedimentar é uma planície, tá bom? Toda bacia sedimentar é uma planície. Mas quando eu digo bacia sedimentar, é porque tem mais deposição, tem mais sedimento, está sofrendo mais um processo de deposição do que um processo de erosão e que na maioria das vezes forma uma planície. Mas planície é em relação à forma. Então bora analisar esse relevo aqui, tá bom? De Roraima até o Mato Grosso. É o seguinte, a gente começa lá pertinho das Guianas aqui. Eu tenho um planalto, o planalto residual norte. Veja, esse planalto não é uma bacia sedimentar, mas é um terreno sedimentar. E aí seguido de uma depressão que vai formar logo adiante a região do rio Amazonas e em seguida eu tenho outra depressão. E aí no final desse processo eu tenho um planalto residual lá ao sul dessa faixa. Então a gente analisou aqui o perfil dessa região de A até B. Então vamos analisar agora
o perfil de C até D. Só para você se localizar bem, né, na região C seria aqui o que seria o estado de Tocantins, e aqui é algum estado da região Nordeste, Alagoas, Pernambuco, então no litoral aqui, algum estado do litoral. Vamos analisar que seja Pernambuco até Tocantins, ok? Então uma foto de perfil ali daquela região, uma foto tirada. No início eu tenho os planaltos e as chapadas da bacia do Parnaíba, e aqui o rio Parnaíba cortando esse planalto, seguido de uma depressão, e depois o planalto da Borborema. Que vai ser importante para essa região quando a gente estiver falando de clima, tá bom? A gente vai ver como é que o planalto da Borborema pode afetar o clima dessa região. Em seguida, já próximo ao litoral, eu tenho o tabuleiro litorâneo, que são regiões planas, próximo ao litoral, tá certo? Em grande parte das capitais da região Nordeste, que estão no litoral, como Maceió, Recife, elas possuem uma região de tabuleiros, tá certo? Uma região plana, próximo ao litoral. E aqui a gente tem do ponto E ao ponto F. A gente está aqui mais ou menos no estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, e aqui nós temos algum estado da região Sudeste, sei lá, Espírito Santo ou Rio de Janeiro, tá bom? Então nós temos letra E aqui no Mato Grosso do Sul, letra F entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, ok? Então foto de perfil aqui daquela região, do ponto E até o ponto F. Então começa aqui com o Pantanal Mato Grossense, uma região de terreno cristalino, e a gente chega no Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, e mais uma vez outro rio cortada pelo rio Paraná, seguido de uma depressão, e outra situação também de novo que vai contribuir muito com o clima dessa região, que é o Planalto das Serras do Atlântico. Então, numa aula de clima, nós entraremos em detalhes sobre o Planalto da Borborema e sobre o Planalto da Serra do Atlântico, que são terrenos antigos. Como é que a gente sabe, professor? Porque são terrenos cristalinos. Eu posso até dizer que eles são dobramentos, mas não são dobramentos modernos, são dobramentos antigos, né? Por quê, professor? Porque já sofreram muito processo de erosão, então perderam muita parte do seu terreno, diminuiu a altitude, então são dobramentos antigos, tá certo? Vamos conhecer agora outras formas de relevo brasileiro. Escarpa. Professor, o que é escarpa? É um declive acentuado em um planalto. Então quando eu tenho um planalto e eu tenho um declive muito acentuado, eu chamo de escarpa. E o que é cuesta? Cuesta é o seguinte, é quando eu tenho de um lado um escarpa e do outro lado um declive mais suave. Então se de um lado eu tenho um declive muito acentuado, muito inclinado, um escarpa. Se o declive é suave, eu tenho uma cuesta. Geralmente a cuesta dos dois lados. De um lado é um declive acentuado, do outro lado é um declive mais suave. Professor, por que isso acontece? É porque depende da estrutura do terreno. Talvez esse terreno aqui seja um terreno mais frágil, então ele sedimentou mais, sofreu mais com erosão. Já o terreno do outro lado era um terreno mais duro, mais rígido, então sofreu menos com erosão, sofreu menos processo erosivo, ficou com um declive mais suave. Quando eu junto essas duas estruturas, eu posso formar as chapadas. Chapadas são planaltos, onde o alto desse planalto é aplanado. Então quando eu tenho uma estrutura alta, aplanada, em forma de mesa, por exemplo, então eu tenho uma chapada. Então as chapadas podem ter esses dois tipos de declive. Pode ter a escarpa e pode ser como uma cuesta. De um lado escarpa, do outro lado um declive suave. Vamos notar aqui para você lembrando. Então quando eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho uma escarpa, declive acentuado. Quando eu tenho um declive mais suave, junto esses dois declives aqui, ó, declive suave. Então se eu juntar esses dois caras aqui, eu vou ter uma cuesta, beleza? E aqui em cima, professor? Aqui em cima eu posso chamar de chapada. E o que é chapada, professor? Chapada é um planalto, onde o topo desse planalto é plano, tranquilo? Inclusive, a chapada também é conhecida como planalto tabular, ou seja, você está vendo que é como uma mesa, tá certo? Então tá essa estrutura. Morro. Morro e serra é bem relativo, depende da região, mas é uma pequena elevação do relevo. Então quando eu tenho uma pequena elevação do relevo, pode até variar, pode até ter uma certa altitude, tá bom? Eu posso classificar como morro ou serra, lembrando que a serra tem maior altitude que o morro. Então pequena elevação, morro. Uma altitude um pouco mais elevada, mais abaixo de 3.000 metros, então por aí eu tenho uma serra. Professor, e o que é Inselberg? Inselberg é uma estrutura rochosa, dura, e que em cima dessa estrutura é como estrutura de pedra,
Em cima dessa estrutura dos icebergs, geralmente encontrado em clima semiárido, então em climas secos tem muito iceberg, é uma estrutura de pedra onde em cima tem algum tipo de terreno sedimentar, provando que ao seu entorno havia uma região sedimentar, só que o processo de erosão foi retirando até chegar numa camada bem dura, onde restou um iceberg, que você deve ter cuidado para não confundir com iceberg, mas a ideia é bem parecida. Se o iceberg é um bloco de gelo lá no meio do mar, um bloco de gelo grande, com estrutura grande, o iceberg também é um bloco de pedra, então uma estrutura mais rígida, mais dura, coberta ou em seu entorno com alguma estrutura sedimentar. Então o iceberg é uma estrutura de pedra, de estrutura bem rígida, dura, que sua estrutura foi mais resistente à erosão e aí permaneceu até hoje, geralmente encontrado em climas semiáridos, tá certo? Montanhas. Por que montanhas está grifado aqui? Porque montanhas nós não temos no Brasil. As montanhas são conhecidas como dobramentos modernos, né? Que surgiram através desse movimento da orogênese. Então, o encontro de placas tectônicas formaram os dobramentos modernos. E por que eles são modernos? Porque não sofreram tantos processos de erosão ainda e são estruturas recentes. Recentes que eu falo no tempo geológico, tá certo? Mas são bem antigas. Aqui no Brasil nós não temos montanhas. Nós temos icebergs, serras, morros, chapadas, costas e escarpas. Tranquilo? Então, se a gente fosse classificar aqui também para você notar, isso aqui seria um morro, tá certo? E aqui a gente teria as serras, tá bom? Então aqui está no Brasil, morro e serras. Então tá aqui um resumo de outras formas de relevo também encontradas aqui no relevo brasileiro, tranquilo? Vamos agora para o relevo submarino, tá bom? Plataforma continental, talude e abissal ou região pelágica. O que é isso, professor? Vamos lá, começar. Plataforma continental. A plataforma continental, ela é uma região que está a mais ou menos uma profundidade de 200 metros e ela é plana. Então, como essa região está só a mais ou menos 200 metros, ela ainda recebe, né, solar, ela ainda recebe luz solar. Então, como ela recebe luz, ainda ocorre aqui a formação vegetação. Se ocorre vegetação, pode ocorrer fotossíntese, tem os plânctons. É uma região onde é povoada, tem uma biodiversidade grande. Então, favorece a pesca. Então tá aqui, uma região que vai até uma profundidade de 200 metros, é conhecida como plataforma continental e é relativamente plana. Você vai lembrar que é uma região rica em matéria orgânica, uma região rica em vida, porque ainda consegue ser iluminada pela luz do sol, logo aqui ocorrem processos de fotossíntese, tá bom? E aí a gente tem o talude continental. Professor, o que é esse talude? Pô, o talude você pode relacionar com escarpa. Se lá no relevo terrestre a escarpa é um declive acentuado, o talude continental também é um declive acentuado. Só que está onde? Está no mar, tá bom? Então depois da plataforma continental, aparece essa estrutura conhecida como talude continental. E aí, galera, a profundidade aqui vai para mais de 2.000 metros. Então veja bem, a luz solar já tem dificuldade de chegar aqui. Outra informação aqui importante sobre a plataforma continental. É nessa região também onde é explorado o gás natural e o petróleo. Então, além da pesca, existem outras atividades econômicas aqui que ocorrem na plataforma continental, ok? E aí, voltando aqui para o talude. Então, essa região aqui é um pouco menos favorecida de luz solar e é uma região onde ocorre encontro da crosta continental com a crosta oceânica. Então, o encontro entre duas placas convergentes, uma placa oceânica e a placa continental, e a região abissal ou região pelágica é propriamente toda essa crosta oceânica aqui, tá certo? Onde vai ocorrer as dorsais do oceano, onde vai ocorrer as fossas marinhas, onde podem ocorrer alguns tipos de ilhas, mas essas ilhas que ocorrem aqui na região abissal, elas são ilhas de origem vulcânica, diferente dessas ilhas aqui na plataforma continental, tá certo? As ilhas da plataforma continental podem sim ter origem vulcânica, mas na maior parte das vezes elas são formadas por sedimentos ou de origem biológica, tá certo? Mas as ilhas oceânicas, já no caso das ilhas oceânicas, elas são exclusivamente de origem vulcânica, como é o caso da nossa famosa ilha aí de Fernando de Noronha. Tá certo? Então, essa diferençazinha básica. Dependendo do tipo de erosão e de sedimentação que ocorre no litoral, eu posso ter diversos tipos de relevo. Então, a estrutura do relevo pode ser modificada de acordo com o tipo de sedimentação ou até mesmo de deposição, tá certo? De acordo com o intemperismo e erosão, o relevo pode ser modificado no litoral. Por exemplo, ó, essa crosta continental que eu desenhei aqui está mais para a costa do Pacífico. Então está mais para o lado oeste aqui da América do Sul, lá para o lado do Chile, onde tem uma cadeia de montanhas. Então, não necessariamente a crosta continental precisa ser tem montanhas, né? Pode ser também uma crosta plana, como eu mostrei no início da aula lá, a região dos tabuleiros e tal. Então essa crosta continental ela pode variar, ela pode se modificar de acordo com a dinâmica e a interação entre o relevo, entre a crosta continental e o oceano. Então vamos conhecer aqui algumas estruturas do litoral. As falésias.
As falésias são resultado do impacto direto das ondas nas rochas, né? Então as ondas vão batendo naquelas rochas e vai formando aqueles paredões que podem ser sedimentares ou cristalinos. Muito bonitos, aí uma obra-prima da natureza, encontrada e muito comum nas praias aqui do Nordeste, essas estruturas, as falésias, né? Parece um paredão lá, natural. Também encontrado em algumas praias da Europa, tá certo? A barra. Então a barra é o encontro do rio, lagoa ou um canal com o mar aberto. Então quando você vê uma região onde tem, como aqui a Lagoa Mundaú, pode ser considerado uma barra também. Por quê? Porque é o encontro do lago com o mar diretamente. Então quando você vê aí o encontro de um rio direto com o mar, o encontro de um lago ou um canal com o mar, você conhece como barra. Em relação a saco, baía e golfo e enseada. Galera, isso é só em relação à dimensão. Se você entender bem essas três, você vai ver o que é o saco, a baía e o golfo e o que é uma enseada. Ó, a ponta, cabo e península também é em relação a tamanho. Ponta é uma protuberância do relevo em relação ao mar. Aqui tem um bairro em Maceió conhecido como Ponta Verde. Então, é uma estrutura do continente que avançou em direção ao mar. Então, a ponta, dependendo do tamanho, ela pode ser chamada de cabo ou península. Então, essa relação aqui é só uma relação de tamanho, tá certo? A península é muito maior que o cabo e o cabo é muito maior que a ponta, tá bom? Aí, veja bem, você pega numa região aí do mar, onde você tem uma ponta. E aí você tem outra estrutura aqui formando, sei lá, uma península. Aqui, lembrando que aqui é a costa. Tá certo? Aqui é a região continental. Então, nessa região continental aqui, formou-se um saco. Depende do tamanho. Então, essa região onde o mar está aqui adentrando, essa região aqui onde o mar, né? Oceano aqui, está adentrando, é uma região de saco. Depende muito do tamanho. Então, se essa região for uma região pequena, eu conheço como saco. É quase a formação de um lago, tá bom? E ela tem que ser uma estrutura razoavelmente fechada aqui, prendendo o oceano. Ou, por exemplo, a Baía da Guanabara, aí no Rio de Janeiro. Então, eu tenho a Baía da Guanabara. Que também, em alguns casos, essa baía pode gerar uma restinga. No caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, também lá no Rio de Janeiro, né? Que é uma restinga. Então, o resto de uma baía, quando está fechada, forma uma restinga que forma um lago. No caso da Lagoa Rodrigo de Freitas. E também a Baía da Guanabara, também localizada no Rio de Janeiro. O Golfo, a gente tem o Golfo Pérsico. Então já é uma estrutura bem maior. E uma enseada, professor? Enseada tem a ver com a abertura. Então, quanto mais aberta for essa estrutura, quanto menos fechada ela for, se ela for mais aberta, ela é considerada uma enseada também de grande escala. Então veja tamanho, né? O Golfo é maior que a baía e a baía é maior que o saco. Nessas estruturas de baía de saco, podem se formar as restingas, que são lagoas que se fecham e não há mais contato direto com o oceano. E para finalizar aqui, o recife. Ele pode ser de origem biológica, restos de animais, carapaças de animais, crustáceos, formar lá aquele recife bem bonito. E também ele pode ser de origem arenosa. Nós temos aqui também na Barra de São Miguel uma estrutura de corais que protege e ameniza o impacto das ondas em relação ao litoral. Então a gente tem uma região de recifes. Então não confunda aí Recife com Barra. Olha, Barra é o encontro de um lago, de um rio ou de um canal com o mar. Geralmente, onde tem uma barra, consequentemente tem os recifes, tá certo? E aí até uma homenagem devido à grande quantidade de recifes, uma homenagem da capital pernambucana aí, Recife, devido à grande presença dessas estruturas. Nossa aula de geografia fica por aqui e essa aula é uma aula que complementa a aula de relevo. A gente conheceu mais detalhes o relevo brasileiro, algumas estruturas de relevo brasileiro e do relevo em geral. Estudamos também o relevo submarino e falamos de algumas estruturas do relevo litorâneo. Esse é o canal Exatamente, eu sou o professor Edgar Rafael. Fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.